dia. Ontem deu um problema com a gravação do estudo. Eu vi hoje de manhã, que é normalmente a hora que eu coloco. Eu vi na quarta de manhã. E eu vou ter que regravar. Então, um pouquinho de paciência aí. Vou fazer meu melhor. Eu queria falar então um pouquinho sobre confissões. Sobre uma palavra que a gente acaba que não usa muito dentro do judaísmo. Mas mesmo assim é muito comum em outras religiões, né? Algumas outras religiões lidam com isso como uma espécie de cerne, né? Então, por causa disso, eu sou obrigado a fazer uma pergunta, né? A confissão seria uma mitzvah ou não? Né? E aí, por que não seria uma mitzvah? Essa pergunta é interessante, porque aparentemente a confissão faz parte do processo de Teshuvah que é descrito pelo Rambam com 4 passos, que é descrito pelo Maimonides como contendo 4 passos, né? Dentro desses passos básicos, eles são: o primeiro é se arrepender dos seus erros, o segundo é decidir parar de fazer aquilo, parar de ser afetado por aquilo, não só parar de fazer, né? O terceiro é confessar diante de Hashem, né? Seria a verbalização, a admissão do erro, né? E o quarto passo, obviamente tem outros manuais de Teshuvah, vamos dizer assim, tem alguns comentários que falam de 21 passos e tal, mas a gente vai ficar com o básico aqui, né? Então o quarto passo, no caso, seria se preparar para o futuro, para que na próxima oportunidade, na próxima situação na qual a oportunidade de repetir aquela transgressão acontecesse, você dizer não e não fazer, né? Então alguns comentaristas acabam dizendo que vai além, a confissão vai além de ser parte do processo de Teshuvah, parte do processo de arrependimento, né? E o processo de confissão é por si uma mitzvah. E isso seria interessante, e aí a gente tentou explorar um pouco o conceito, né? Qual que seria o objetivo da confissão dentro do judaísmo e como aplicar isso. Então vamos voltar para o Rambam, vamos voltar para o Maimonides. E ele diz o seguinte: quando a gente viola uma mitzvah e faz Teshuvah, e busca fazer Teshuvah, voltando da condição de transgressor, né? Ou seja, você sai do caminho da transgressão, nós somos obrigados a confessar. E confessar no judaísmo chama-se vidui, né? A principal obrigação para alguns comentaristas, segundo a partir desse Rambam, a partir desse comentário do Maimonides, é a confissão em si. A principal obrigação nesse caso seria a confissão. A mitzvah seria a seguinte: quando você entra e você decide fazer a Teshuvah, você tem que confessar, você tem que verbalizar de alguma forma o seu remorso, o entendimento que você teve de que aquelas ações ou aquela ação específica não é a coisa certa a se fazer. Isso seria baseado num passuque lá em Bamidbar, em Números, né, que está escrito assim: e confessará a sua transgressão que cometeu, e fará plena restituição, e acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele contra quem transgrediu, né? Isso está descrevendo o processo do Corban, né? Que não era simplesmente levar um sacrifício, né? Mas parte do sacrifício era você fazer essa confissão, você confessar, né? Você mentalizar, você fazer uma associação psicológica, confessar, e aí a gente vai usar a palavra de novo, fazer vidui, né? A pessoa tinha que colocar a mão na cabeça do animal antes dele ser sacrificado e confessar os erros. Ou seja, entender ali naquele momento, segundo o Ramban, o Nachmanides, que você agiu como animal e que, pela misericórdia de Deus, quem estaria morrendo por aquelas ações não é você, e sim o animal naquele momento no templo, né? O vidui, então, segundo o Rambam, segundo Maimonides, e alguns outros comentaristas, é uma obrigação da Torá, é o que a gente chama de mitzvah deoraita, uma mitzvah que vem diretamente da Torá. Deoraita, esse termo que quer dizer, vem da luz, né? E a luz, no caso, seria a luz da Torá, né? E no Sharei Teshuvah do Rabbeinu Yonah, ele explica que a gente tem que verbalizar os nossos erros e aquelas transgressões de gerações passadas,
Aí tu fala, mas por quê? Por que eu tenho que falar de gerações passadas? Qual que é a lógica aqui? Né? Porque a gente estaria seguindo os passos daquelas pessoas, seja pro lado bom, seja pro lado ruim. Os passos das nossas gerações anteriores, de pessoas que foram mais elevadas espiritualmente, né, como a geração dos patriarcas, por exemplo, eles fizeram coisas certas e algumas coisas erradas. E todas essas coisas, tanto as certas quanto as erradas, geram ecos no tempo. Então, geram oportunidades da gente agir corretamente e agir de uma forma errada também, né? Então, a gente confessaria, assim como a gente pede durante a Amidá, por exemplo, a gente pede pelos méritos, para que os méritos dos nossos antepassados nos ajudem, dê alguma base para a gente pedir alguma coisa, a gente também tem que confessar os erros dos nossos antepassados também. Então a gente tem essa obrigação de confessar as nossas transgressões, de confessar os nossos erros, segundo o Rabbeinu Yonah e o Maimonides. Qual seria o objetivo dessa confissão e por que será que esse vidui é tão fundamental pra gente? O que isso tem a ver com a nossa relação com Deus, afinal? Quando a gente pensa objetivamente, né, os outros aspectos da Teshuvah, os outros aspectos da nossa redenção, do nosso arrependimento, fazem muito sentido. Afinal, você se arrepender de um comportamento ruim, para você fazer isso, você tem que perceber que tem uma coisa que não está boa. Você não precisa nem pensar espiritualmente nesse caso, seja para uma dieta, por exemplo. Vamos mudar a dieta. O jeito que eu tô agora é quando você decide fazer uma dieta de fato, você está decidindo que o momento que o que você está fazendo naquele momento não está bom, né? Então, você tem que deixar aquilo para trás também. Isso também faz parte do processo de Teshuvah. Não fazer mais, parar de comer o que eu estou comendo para me fazer sentir mal. Eu dei o exemplo do bolo ontem. Se você come bolo, você tem que tirar bolo da sua casa, né? Tirar as oportunidades que você vai comer bolo, e se você quer emagrecer, por exemplo, né? Isso também faz sentido. A outra coisa que faz sentido é você aceitar que você tem que montar uma estratégia para evitar comer bolo, ou para evitar comer coisas que você não precisa comer, e evitar fazer de novo. Ou seja, não ir para uma festa de bolo, sei lá, não sei nem como, né? Mas a confissão em si parece não necessariamente fazer parte. A confissão, no caso do vidui, é a verbalização. Você não precisa falar em voz alta, eu não vou mais comer bolo, né? O que eu ganho verbalizando? E aí quem vai começar a dar a resposta pra gente é o Rabbi Hirsch, né? O Rabbi Hirsch, ele diz que é significativo dizer que as nossas confissões são feitas no modo reflexivo. A gente usa os verbos no modo reflexivo. Aqui em Bamidbar, a palavra que foi usada pela Torá é Verit Vadu. Só que aí ele vai falar com o Verit Vadá, que seria uma coisa mais, né, moderna. Quando a gente está verbalizando nossos erros, segundo o Rabbi Hirsch, a gente não está fazendo isso nem para outra pessoa e nem para Hashem, que parece ser uma coisa meio surpreendente, vamos dizer assim. E ele explica que a gente não está fazendo isso para Hashem porque ele não precisa de esperar que a gente confesse para ter o conhecimento das nossas transgressões. Ele já sabe o que aconteceu. Às vezes antes da gente até. Às vezes a gente cometeu um erro e a gente nem sabe, mas ele sabe. Então, segundo o Rabbi Hirsch, quer dizer, você confessa para si mesmo. Para você admitir o seu erro, você tem que confessar para si mesmo. Por isso que o verbo está no modo reflexivo. O primeiro passo para Teshuvah é deixar claro para si mesmo, sem nenhuma autoenganação, sem nenhum tipo de desculpa interna que você pode dar, né? Que a gente tem o costume de fazer isso. A gente tem o costume de falar assim, não, amanhã eu faço, eu não preciso fazer isso agora, eu não preciso pensar melhor. Então, você não pode se enganar quanto a isso. Você não pode se enganar quanto ao que e quando deu errado. É importante isso também, né? Qual a situação que te colocou num momento de transgressão, né? A famosa frase, né? A oportunidade faz o ladrão, né? Então, quando a gente permite nas nossas mentes as mentiras que a gente conta para nós mesmos, segundo Rabbi Hirsch, não existe nenhuma esperança verdadeira de mudança, tá? E o Rabbi Hirsch vai explicar, então, que não tem nada a ver essa situação com outro ser humano e que talvez não tenha grandes benefícios de fazer isso com outro ser humano, ou seja, você falar das suas transgressões para outros seres humanos, né?
E, obviamente, tem exceções nesse caso, né? Porque quando a gente fala de alguém, com alguém que a gente confia, isso pode ajudar. A gente pode pedir ajuda para alguém que a gente confia, para alguém que a gente entende, que tem uma visão melhor da vida ou da espiritualidade. E aí depende da situação, no caso, né? O Rav Shlomo Hoffman, por exemplo, ele cita o mestre dele, o Rav Yitzhak Sher, que foi o Rosh Yeshiva da Yeshiva de Slobodka, né? Ele foi o diretor da escola de Slobodka, e ele dizia que ele costumava discutir os próprios erros com o professor e costumava ouvir dele que muitas vezes eram semelhantes com coisas que o próprio Ravi Sher fez na juventude, por exemplo. Fala assim, olha, eu resolvi esse problema desse jeito, talvez não seja a solução exata para você, mas é possível resolver o problema. Às vezes é melhor, é bom você falar com alguém, mas não para confessar, e sim para pedir ajuda, né? E aí ele vai falar que o Rav Shlomo Hoffman vai falar que com isso ele se sentia encorajado e buscava melhorar, buscava fazer as coisas de um jeito melhor. Mas esses casos têm que ser tratados com muito cuidado, né? Buscar uma pessoa de confiança, uma pessoa que, quando a gente está falando de Torá aqui, buscar uma pessoa que sabe mais Torá que você, por exemplo, né? Não pode ser qualquer um nesse sentido. Então, o objetivo do vidui, da confissão, qual que é? Não é confessar para alguém, e segundo Rav Hirsch, não é nem confessar para Hashem, porque ele já sabe da situação. Então você não precisa confessar. Mas confessar para si mesmo. De novo, verbo no modo reflexivo. Né? Se alguém vai fazer o vidui, por exemplo, agora no Selihot, né? A gente está fazendo Selihot. Alguns vão fazer mais perto do Rosh Hashanah e Kippur. Outros fazem todo dia. Outros fazem... ainda mais nessa doideira da pandemia, a gente está vendo cada comunidade fazendo de um jeito, né? Mas se alguém vai fazer o vidui, por exemplo, dentro da Selihot, e tá todo mundo lá, só que eu fiz só lendo. Né? Eu não tô fazendo com a minha alma presente, eu não tô pensando profundamente nas palavras, eu só tô acompanhando o movimento geral. Eu só tô lendo ali o Marzor, verbalizando as palavras sem pensar muito. Tô lá lendo, lendo em voz alta, e é isso. Isso vale para alguma coisa? E aí é natural pensar o seguinte: não valeu de nada. Né? Se eu fosse fazer uma autoavaliação, o processo que eu tô passando agora, né? Se eu fazer uma autoavaliação da tua tefilá no vidui, né? Do teu vidui, por exemplo, nessa Selihot. Qualquer nota acima do 0 ou do SR, do sem rendimento, seria pouco absurdo, não? Porque você não fez nada. Afinal, o próprio conceito, a gente fala de Kavaná, a gente fala dessas coisas e a gente costuma não ver muito bem quando a pessoa está lá só de corpo presente. Né? Então a gente parece que não fez nada. Mas aí o Maimonides vem e escreve o seguinte: quando qualquer um que confessa usando palavras, mas não tem intenção de abandonar os comportamentos aos quais está viciado, é igual ao indivíduo que vai até a mikve, que vai até o banho ritualístico, segurando para se purificar, né? Segurando uma carcaça de um animal impuro acima da sua cabeça enquanto põe a sua cabeça dentro da água. Ou seja, você está segurando uma coisa impura para ficar puro, e aí como é que funciona essa situação? Né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando que é a perda de tempo, que é bom, que é ruim, né? Qual que é a lógica? A primeira leitura aqui parece que é ruim, né? A primeira leitura parece que é uma situação ruim, que você está perdendo seu tempo. Você entra na mikve para se purificar, mas não tem como, porque você está segurando uma coisa impura. Né? Essa é a analogia que o Maimonides faz. E parece meio estranha, porque mesmo que você esteja rezando sem grande kavaná ou atenção, você está lá. Né? No caso do vidui, você estaria fazendo o quê? Declarando seus erros. Ou seja, você estaria entrando na água da mikve. Obviamente você não vai sair puro do vidui. Né? Mas se a gente considerar essas palavras ditas no vidui por si, só as palavras, como algo que poderia ser bom, isso gera uma espécie de surpresa. Como que as palavras em si do vidui poderiam ser boas por si só? Né? E quando a gente ouve as palavras que são ditas dentro do vidui, não parece ser uma coisa tão boa assim. Não parece que o Rambam aqui tá falando, não parece que o Maimonides está falando que isso é uma coisa boa. Mas é uma coisa boa.
Se a minha confissão não é sincera, por que que teria qualquer semelhança com uma ação que é muito boa de entrar na mikveh, mesmo que não tenha dado certo? Vamos dizer assim. A palavra vidui é uma palavra muito interessante. E aí eu sou obrigado para responder essa pergunta de agora. Eu sou obrigado a fazer uma segunda pergunta para a gente poder responder todas as perguntas que eu fiz até agora. De onde que vem a palavra vidui? A gente já falou da tradução clássica, né? Que seria confissão, confessar, né? Mas o que que ela está querendo dizer pra gente? A Parashá dessa semana carrega um conceito que é muito interessante, que é o conceito de vidui mitzrot. Seria a confissão mitzrot. O que que é isso? A Torá fala primeiro de um ciclo básico. Qual que é o ciclo básico? Ciclos da Shemitah. De novo, Shemitah é aquele processo de 7 anos, é o Shabat da terra que a gente fala. Você vai trabalhar a terra por 6 anos, no 7º ano você não pode trabalhar a terra. Né? Só que dentro desse ciclo da Shemitah tem um outro ciclo, que é o ciclo dos dízimos, né? Das 10ª partes. Né? E aí a Torá vai descrever que nos 2 primeiros anos desses 7, 1/10 da produção deve ser levada para os Levim, para os levitas, porque eles são os guardiões da Torá, eles, em geral, são as pessoas que ensinam a Torá, e eles são... eles não têm terra, né? E 1/10 deve ser levado para Yerushalayim, para fazer uma série de coisas ali, né? E essa produção, por si só, teria um nível de santidade porque ela não te pertence. Você é obrigado a levar, tá? No 3º ano, mantém-se os 10%, 1/10 para os Levim, para os levitas, né? De novo, protetores, educadores contra a Torá, mas esse segundo 10% seriam levados para pessoas pobres, viúvas, órfãos, peregrinos, pessoas que precisam de ajuda ali. Né? No ano 4 e no 5 repete-se o ano 1 e 2, ou seja, Levim e Yerushalayim. No ano 6 repete-se o ano 3. Então, dentro do ciclo da Shemitah, e no 7º ano tem a Shemitah. Dentro do ciclo de 7 anos tem 2 ciclos aqui, que são iguais. Né? Repete-se 2 ciclos de 3 anos e a gente tem esse ano no Shemitah. Quanto ao primeiro ciclo, que acaba, né? O primeiro ciclo de 2 anos acaba, a gente tem a seguinte passagem aqui, em Devarim, né? Diz o seguinte, Devarim 26:13, até o passo 15. E dirás diante de Hashem seu Deus, tirei o que é consagrado da minha casa e também dei ao levita, ao peregrino, ao órfão e à viúva, de acordo com o teu mandamento, com todo o teu mandamento que me ordenaste. Não mudei e fiz como teus preceitos e não me esqueci de abençoar-te. Não comi do segundo dízimo durante o meu luto intenso, não comi dele em estado impuro e não troquei para fazer o sepultamento de um morto. Ouvi a tua voz, ó Hashem, meu Deus, e fiz tudo que me ordenaste. Olha desde a habitação da tua santidade, desde os céus, e abençoa o teu povo Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. Essa parte é o que a gente está chamando de vidui mitzrot, tá? Que é geralmente, de novo, se a gente pensar no conceito de vidui, o que é um vidui? Geralmente, as nossas confissões, a gente bate no peito e fala tudo que a gente fez de errado. Né? Fiz lashon hará, coisa parecida. O que a gente está fazendo ali? Verbalizando remorso, verbalizando intenção de mudança, né? Mas aqui, nessa questão de Yerushalayim, a confissão é o quê? Eu fiz de tudo de acordo com a Torá. Eu cumpri todos os mandamentos que me foram ordenados. Isso seria vidui de alguma forma? É como se fosse um aluno que... Os alunos tocando a zona na sala, o professor escrevendo no quadro, e alguém joga alguma coisa pro professor. E ele fala pro aluno, peraí, quem foi que fez isso? Aí os alunos ficam tudo calados, né? Então eu vou ficar esperando na minha sala, depois do intervalo, e vocês vão me dizer quem fez isso, vai lá na minha sala e vai confessar que fez o que fez, e a gente vai ver o que vai fazer.
Chega depois do intervalo, o Joãozinho vai lá, bate na porta e diz o seguinte: professor, eu queria me confessar aqui com o senhor. Aí ele fala assim: tudo bem, Joãozinho, pode sentar aí, vai confessar. Você que jogou a bola? Não, eu queria confessar que, por mais que os outros meninos tivessem me pressionado a jogar bola no senhor, não fui eu que joguei, e eu não joguei, e eu não vou jogar. Isso é uma confissão? Não, não parece ser uma confissão. Alguém vai considerar isso uma confissão? Eu acho que não. Ele não está admitindo uma transgressão aqui, ele não está admitindo o que ele fez. O professor pediu para a pessoa que fez ir lá e confessar. Mas não foi isso que ele fez. Ele não admitiu nada, mas ele admitiu que ele se segurou. Tá. Como que a gente pode chamar uma coisa dessa de vidui? A pessoa que fez a coisa certa e confessou que fez a coisa certa. De onde que a gente vê essa declaração como uma confissão? E aí quem explica isso é Urashi, né? O começo da frase do primeiro Passuk, né? Ve'amarta lifnei Hashem, dirás diante de Hashem, ele explica o seguinte: fará uma declaração, ou seja, literalmente você vai fazer uma confissão que deste as 10ª partes. Você vai confessar para Hashem que você deu as 10ª partes que você estava obrigado a dar. Tá. E de onde que o Rashi tira isso? O Mizrahi que vai explicar quando ele vai avaliar o comentário do Rashi. Ele diz assim: quando a gente analisa essas palavras de forma cuidadosa, nós somos obrigados a perguntar: o que o Passuk quer dizer com essas palavras? Diante de Hashem. O que é que ele está querendo dizer isso? Porque não deveria ser diante, deveria ser le Hashem, deveria ser confessar para Hashem. Não? Quando a gente faz nossas tefilot, quando a gente faz a Amidah, por exemplo, a gente está falando com Hashem. Obviamente a gente tem que estar diante de Hashem para falar, mas a gente está falando le Hashem, a gente está falando para Hashem. Então a gente... O que está acontecendo aqui? Então, nesse caso, segundo Rashi, a gente não está falando com Hashem nem para Hashem. Por causa disso, o Rashi entende isso como uma confissão, como um vidui. E é como o Rav Rush ensinou. Verbos no reflexivo. A gente está falando para nós mesmos. A Torá comanda uma coisa aqui, né? E ela não comanda falar para Hashem, ela comanda você se colocar diante de Hashem, ou seja, ter em mente Hashem. Mas você não vai falar nem Le Hashem, nem Levim, não sei nem como é que ficaria assim, mas nem para os Levim, nem para os seus amigos, nem para sua Mishpachá, nem Le Mishpachá, nem para a família. Você está falando para si mesmo. Eu estou falando para mim mesmo, nós estamos falando para nós mesmos. Por isso é um vidui. Ainda mais estranho seria pensar numa outra coisa. Por que a Torá está falando para falar para si mesmo? Por que isso seria uma ordem? Fala para si mesmo aí, né? Ainda mais não sendo a versão clássica do vidui, como foi explicado para Rav Rush, que é tipo uma descrição de transgressões, né? Uma verbalização dos seus erros, né? Que gera um processo de mudança. Qual que é o objetivo da Torá, então, aqui, quando diz pra gente que a gente tem que ficar diante de nós mesmos e de Hashem, e não adianta você só pensar, não, eu fiz tudo certo, pensei na minha cabeça aqui, eu não sei onde é que mais pensa, né? Mas pensei aqui comigo, com os meus botões, né? Como se diz, eu fui um tzadik e eu não fiz nada errado. Não, você tem que verbalizar. Você tem que dizer, eu fui um tzadik, não fiz nada errado, e seguir todos os detalhes. O que a Torá quer dizer com isso? Por que a Torá está pedindo isso pra gente? Por que Hashem está pedindo isso pra gente? Porque parece que eu tô me gabando. Olha, eu fiz tudo certo e eu tô aqui de boa, né? Cadê a anavá? Cadê a humildade? Tá bom. A gente chamou de vidui, esse, né? Porque é a única semelhança que a gente encontrou com outro vidui que a gente viu até agora é porque existe esse aspecto reflexivo. Mas por que contaria para essa declaração e como uma confissão dos nossos erros o que a Torá quer dizer com esse negócio que a gente quer declarar que fez tudo corretamente, né? Parece que ainda falta alguma coisa pra gente completar o conceito para que essas coisas se encaixem. O conceito de vidui, no caso. E aí o Malbim, por muitas vezes, ele foca na formação de palavras e ele
vai nortear a gente quando a gente fala desse conceito geral de vidui, conceito básico de vidui. Ele vai nortear a gente bem quando ele fala o seguinte. Ele vai perguntar, de onde que vem essa palavra? De onde que vem a palavra vidui? Malby pergunta. Né? E aí ele mesmo fala, você não pode... É reducionista você traduzir ela como confessar, como uma confissão. Mas porque ela é uma outra coisa um pouco mais complexa. Ela é o oposto de manter algo dentro de você. Sabe quando a gente segura uma coisa só pra gente? O vidui seria o contrário disso. E aí ele completa dizendo que é o contrário tanto da negação quanto de uma coisa que a gente falou na paraxá da semana passada. É uma negação da ignorância também. É um momento que você diz algo que naturalmente você não está confortável, que você não costuma dividir com outras pessoas. Que é natural a gente querer esconder dentro de nós, às vezes até pra gente mesmo não olhar. Pra que, se precisar, só eu possa saber que tá ali. E aí ele dá 2 exemplos quanto ao vidui. O primeiro seria você falar bem do outro. Pera aí, o que tem a ver? O que tem a ver falar bem do outro com confessar minhas transgressões? Mas isso tem a ver com o fato de ser comum, assim também como a gente falou agora. Ontem eu tive o mesmo problema de lembrar disso, se foi semana passada ou não ontem. Mas é mais comum a gente diminuir as pessoas e as realizações delas, as coisas que elas, os sucessos delas, para que a gente possa nos sentir melhor com as nossas próprias falhas. Porque a gente tende a ampliar as nossas falhas e aquilo pesa muito pra gente. Né? Muitas vezes, inclusive, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não pense que as nossas falhas somos nós. A gente só carrega elas. E a gente costuma encarar tudo como uma competição. Se alguém vem falar... Por isso que, inclusive, tem que tomar cuidado com a questão do Lashon Hara, né? Às vezes falar bem de uma pessoa para outra que não gosta daquela pessoa pode ser um Lashon Hara, porque vai gerar um sentimento, mas enfim. Então, quando a gente ouve, às vezes, a gente tá numa situação meio ruim, a gente ouve alguém falando mal de um terceiro, ou falando bem de um terceiro, a gente tende a competir, né? E falar assim, não, ele não é tão bom assim. Ele faz tal coisa. Então fica muito difícil, por causa desse ambiente extremamente competitivo, de elogiar e falar bem de outras pessoas. E o Malbim diz que quando você elogia e fala bem, isso também é vidui. O segundo exemplo que ele dá, qual que é? É admitir que existe um erro dentro de mim e que eu cometi esse erro. E aí a gente volta para esse conceito básico, que a gente começou desde lá que a gente está falando desde o começo. Então esses seriam os 2 exemplos. E aí ele vai continuar... Esses são os 2 casos, no caso. E ele vai... boa redundância. Ele continua explicando e dando exemplos sobre vidui. Ele pergunta, qual que é o primeiro vidui de verdade dentro da Torá? Qual que seria o vidui clássico dentro da Torá? Seria com Leia. Né? Aí você fala assim, Leia? Como assim Leia? Então tá em Bereshit no Perek, no capítulo 29, no Passuk 35. Diz assim, e concebeu e deu à luz um filho. Concebeu mais e deu à luz um filho. E disse, dessa vez agradecerei a Hashem. Portanto, chamou seu nome Judá. E parou de dar à luz. Como é que isso é um vidui exatamente? Como é que isso é uma confissão? Como que trabalha aí? Como é que funciona isso? A gente é obrigado a ir pra Guemará e pra tentar explicar, mas talvez fique pior. Mas um pouco de calma nessa hora. Guemará em Berachot, na Daf 7b, diz o seguinte. Rabi Yohanan disse em nome de Rabi Shimon Bar Yochai. Desde o dia que o santo, bendito seja, criou o mundo, ninguém agradeceu. Até que Leia veio e o fez. Dizendo, dessa vez agradecerei a Hashem. Esse passo que a gente acabou de ler. Isso quer dizer que Leia foi a primeira pessoa a agradecer a Hashem? Não. Não quer dizer que só ela agradeceu a Hashem. Obviamente outras pessoas agradeceram. Adam Arishon, a gente tem todos os outros patriarcas, a gente tem um monte de gente, provavelmente Noah agradeceu a Hashem também. Então assim, a gente tem um monte de gente que veio antes. Como é que a gente pode afirmar que Leia foi a primeira? O que isso quer dizer? O que a Gemara está ensinando aqui, o que a gente está tentando aprender, é a definição ou tradução da palavra vidui. Vidui não é só confissão, faz parte da história.
Mas que nem o Malbim falou, o Malbim falou, é reducionista dizer que é só uma confissão. Vidui em si, uma tradução boa seria admitir. Seria aceitar. Tá? E ninguém fez isso dessa forma como Leia fez antes dela, né? Qual que seria um exemplo da segunda categoria? A gente deu um monte de exemplos já, né? A gente encontra vários exemplos que seria essa expressão verbal da transgressão. Eu fiz X errado, eu fiz Y errado. Mas nos dois cenários, segundo Malbim, a gente está falando de coisas... O que eles compartilham, né? Eles compartilham a ideia de você não querer compartilhar com ninguém. Né? Eu não quero falar das minhas transgressões e a gente tem dificuldade de elogiar os outros. Né? Porque seja essa dificuldade de falar de transgressão ou midot negativa, né? Ou características negativas que a gente carrega, que tudo isso são coisas que podem acabar fazendo a gente se sentir menor do que a gente é. Não é uma expressão de arrependimento, o vidui, mas sim uma declaração falada, verbalizada. É uma declaração de quê? De vulnerabilidade, de que você está aberto para uma mudança. Isso é vidui. Vidui é uma coisa que é praticamente uma terapia. É uma demonstração de autenticidade. O vidui é uma expressão verdadeira de autenticidade. Eu sou um ser humano, eu sou falho. Nem sempre agradecer, por exemplo, agradecer alguém que fez alguma coisa boa para você é fácil. Às vezes a gente acha que a gente não merece toda aquela ajuda do outro. Eu tô passando por uma situação dessa agora. Né? É difícil até de agradecer. Mesmo assim a gente tenta agradecer. A gente tenta agir com Hakarat-Tov, com gratidão, a partir desses momentos. E por isso eu posso dizer que isso tem o potencial de mudar a vida como um todo. Não é um simples ato que alguém fez para você que supera qualquer expectativa que você pudesse ter na sua vida. Isso tem o potencial de mudar a sua vida. Não só isso, você reconhecer o bem que o outro está fazendo para você. Seja Hashem, seja a pessoa que você vê como vetor do bem que Hashem está fazendo para você. A mesma coisa é verdadeira quando a gente pede desculpa. Se você tem um conflito real e o ambiente fica carregado, por exemplo, pesado, mas você tem a coragem de quebrar o clima e dizer assim, não é assim que eu quero viver. Eu estou pedindo desculpa para a pessoa, mesmo que você não tenha concordado, mesmo que você não tenha nem começado a discussão. Mas às vezes você amplificou a situação para uma coisa que não precisava. A situação chegou onde, no momento que estava, no jeito que estava, porque você foi botando lenha na fogueira. Por isso você tem que pedir desculpa também. Óbvio que não é só... Tudo tem que ser... Cada caso é um caso, né? Tudo tem que ser observado. Se a pessoa não está a fim de resolver também, fica um pouquinho mais complicado. Mas você tem um papel nessa desculpa também. Né? Então, se eu peço desculpas, eu estou admitindo o quê? Se eu agradeço, eu estou admitindo o quê? Tudo isso é não natural. Tudo isso é fazer a gente sair da nossa zona de conforto. Tema do mês de Elul, né? Quantas palavras que a gente está dizendo, a gente está saindo dessa zona de conforto ao dizer o quê? Muito obrigado por tudo que você fez para mim. Ou, me desculpe pelo que eu fiz de errado com você. No lugar de palavras que não tem nem perto desse impacto, como aquela famigerada palavra gratidão. Né? Em vez da pessoa falar muito obrigado, fala gratidão, gratiluz ou qualquer outra bobagem. Não são palavras que são bobagem, mas elas estão sendo usadas em contextos diferentes. Né? Ou, como eu falei, eu errei e eu deveria ter respondido de uma forma melhor. Me desculpa. Isso, segundo o Malbim, é vidui. E por que Hashem daria essa mitzvah pra gente, dizendo basicamente, te levanta de onde você tá e diga o quanto você foi bom, no caso do Vidui Mitzorot aqui. Se a gente for observar os possequim, o pessoal que estuda e descreve a Alahá, descreve as leis, as autoridades alárricas, eles acabam dizendo,
eles falam sobre as intenções que a gente deve ter no momento que a gente faz uma bênção, no momento que a gente faz uma berahá. Antes de uma mitzvah, principalmente, antes de um mandamento, antes de cumprir um mandamento. A gente costuma usar a berahá seguinte: Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, que nos santificaste através das mitzvot, vetzivanu, ou seja, que comandou a mitzvah X. A mitzvah que está sendo questionada aqui. A maioria dos possequim explica que essa berahá serve para quê? Para te dar um foco inicial, para te lembrar da importância do que você está prestes a fazer. A outra questão aqui, qual que é? Expressão de gratidão. Bendito sejas tu, Hashem, que me santificou através dessas mitzvot. Ou seja, eu estou agradecendo pelo um prazer espiritual que eu estou prestes a receber. Obrigado pela oportunidade de participar de uma coisa especial, de cumprir a sua vontade nesse mundo. E essa é a intenção que a gente deveria ter ao fazer uma brahá, ao fazer uma bênção. Quando a gente fala do vidui, desse vidui diferentão, a gente não está falando para se gabar, então. É uma expressão de agradecimento. É uma expressão do prazer que você está recebendo, como se eu estivesse agradecendo pela oportunidade de aumentar o significado da minha vida, o sentido da minha vida, na vida da minha família, nesse caso, né? Essa expressão de gratidão para o Malbim, seja expressa para seres humanos ou para Hashem, no caso, é a gratidão real. E isso também não é fácil de fazer. Expressar uma gratidão verdadeira é vidui também. E por que que isso seria tão difícil de fazer? Por que é tão difícil a gente agradecer de verdade? Quem vai explicar isso é o Rav Hutner. Ele explica que o admitir e o agradecer, admitir um erro, por exemplo, é agradecer, ou o pedir desculpa, todas essas coisas têm uma coisa em comum. O quê? Nas profundezas da alma humana a gente tem escondida uma necessidade de independência, diz o Rav Hutner, que faz com que a gente não queira depender de ninguém. E quando a gente expressa gratidão dizendo obrigado, muito obrigado pelo que você fez, ou pelo que você está fazendo por mim, no fundo a gente está admitindo que a gente precisa de ajuda e que nós não somos realmente independentes. Nós não somos infalíveis, nós não somos essa Coca-Cola toda, como diria alguém que eu conheço. Independentemente de dizer obrigado, né? Sempre que a gente vai dizendo obrigado e a gente está sendo sincero, a gente está fazendo vidui. A gente está confessando, a gente está admitindo que sem Hashem, ou sem Hashem e a ajuda daquela pessoa, eu não seria capaz de fazer aquela coisa. No Sefer HaChinur, quando a gente fala de vidui, e a gente fala do vidui mitzrot, né, dessa parashá, ele diz o seguinte: quando a gente menciona o que a gente o que fizemos, verbalizando os nossos erros, o nosso desejo de querer mudar, isso vai me ajudar, vai me dar maior cuidado no futuro, pelo simples fato de falar com a boca. O que falar com a boca tem a ver com essa história, né? A gente já discutiu o falar algumas vezes aqui, né? As palavras têm o poder de mudar a realidade ao nosso redor. A gente tem que, portanto, no vidui, falar no modo reflexivo, falar bem, lembrar das coisas boas, não só das coisas ruins. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre julgar o outro, né? E essa semana é sobre julgar nós mesmos. Eu não tenho que achar que eu sou péssimo por causa de um erro. Os nossos erros não determinam quem nós somos, não determinam que nós somos, se nós somos completamente incompetentes, maldosos, ruins. Assim como os nossos acertos costumam também não definir diretamente quem nós somos. Se alguém falasse com você da forma que você pensa de você mesmo negativamente, talvez você nem quisesse mais ouvir nada dessa pessoa, né? Se você pegasse o tanto que você joga em cima de você, que é injusto,
e uma pessoa viesse e falasse tudo isso pra você, você fala assim, não, pera aí, você tá exagerando. Mas por que quando você que tá dizendo sobre você mesmo, você não tá? Né? Então a mitzvah de vidui é criar uma nova realidade. Para que dentro dessa nova realidade a gente possa mudar. O vidui, então, é uma das maiores bênçãos, um dos maiores presentes que Hashem deu pra gente. E aí surge uma nova pergunta. Quando a gente pensa durante o vidui, o que a gente está pensando? Quantas vezes eu realmente tô me sentindo agradecido por estar batendo no peito na hora da confissão? E parecem sentimentos meio contraditórios, né? Eu me sinto mal por ter feito tudo isso errado, remorso, isso pode ser saudável, mas ao mesmo tempo fazer o vidui é abrir um canal novo de relacionamento, seja com a pessoa com quem você está falando, seja com Hashem. Só que antes esse canal estava fechado. E quando a gente abre o vidui, quando a gente começa a fazer o vidui, a gente falou, abre uma nova vulnerabilidade, a gente está declarando a nossa vulnerabilidade. E no fim das contas isso é ser agradecido. E é o que o Pele Yoetz fala no livro. Ele fala assim, algumas vezes a gente precisa estar alegres. Em outros momentos a gente é chamado a ficar triste. Às vezes sentimos alegria e ao mesmo tempo uma certa quantidade de tristeza. Meus olhos podem estar chorando com lágrimas de tristeza, mas meu coração está alegre. E onde que a gente encontra essa dualidade? Ele mesmo responde dizendo, em Rosh Hashanah e em Yom Kippur. Né? É um momento que engloba tristeza pelo que a gente fez de errado, dizendo que a gente tem remorso, que a gente quer ser melhor, mas ao mesmo tempo de agradecer e sentir o prazer por estar tendo todas as oportunidades que a gente está tendo. Isso é vidui. Não é sobre o passado, mas sim sobre abrir portas para o futuro. Isso quando a gente volta para o Rambam, para o Maimonides, porque lembra da comparação que ele fez? Por que ele está fazendo essa comparação entre o vidui sem intenção de abandonar a transgressão e alguém que entra na mikveh segurando o animal impuro? Não é... Aquilo ali não quer dizer isso não valeu de nada. O Rabbi Mordechai Gifter, ele explica que o que você estaria fazendo nessa situação. Talvez, segundo ele, a gente não esteja expressando os nossos sentimentos de remorso. Mas quando a gente fala as palavras naquela situação, a gente está fazendo parte de algo que a gente tem um pouco de dificuldade de entender. E o que significa? Que a gente está pronto para mudar alguma coisa. Se eu estou ali meio sem entender, eu estou pronto para mudar, estou pronto para entender. O vidui tem o poder de acordar alguns sentimentos que a gente nem sabe que existem. Isso não quer dizer que vai ser significativo agora, mas pode ser efetivo mais no futuro, porque está abrindo uma porta, está criando um novo canal, ou desbloqueando um canal. Afinal, existe confissão no judaísmo ou não? Não da forma mais simples, né? A gente tem esse conceito chamado de vidui, que, de acordo com Malbim e os outros sábios os quais a gente citou hoje, seria admitir ser capaz de reconhecer o bem ou pedir perdão, desculpas por algum erro cometido, quebrando certas barreiras e mostrando sua vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo se abrindo para a mudança. Essa é a mitzvah da Torá, de dizer vidui. Às vezes, a gente agradece Hashem pela oportunidade de fazer uma coisa e às vezes a gente está pedindo perdão pelos nossos erros. Muitas vezes para nós mesmos, inclusive. Por ter seguido um caminho que a gente não devia estar seguindo. Às vezes, a gente percebe e quer voltar para o caminho certo. Mas em ambos os casos, e ao mesmo tempo, tudo isso é mitzvah. É uma forma saudável, espiritualmente, né, saudável de se viver. A gente está feliz por ter a oportunidade de estar nos conectando com outros, com nós mesmos e com Hashem. E ao mesmo tempo, a gente pode ter esse sentimento saudável de remorso. Isso é vidui. Obrigado. Espero que todos fiquem bem.
e tenham um bom resto de semana.